Olá, apaixonados por história. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos capítulos mais fascinantes e turbulentos da história europeia, a verdadeira Guerra dos Tronos. Esqueçam os dragões e a ficção. Aqui, as batalhas foram reais, as intrigas moldaram nações e o prêmio era o controle de impérios inteiros. Na Europa, durante séculos, os tronos não eram apenas assentos de poder. Eram verdadeiros campos de batalha disfarçados de ouro e veludo. Cada coroa representava uma dinastia poderosa, cada casamento era uma arma estratégica, e cada herdeiro era um potencial alvo ou um futuro inimigo. Foi nesse cenário de ambição desmedida que nasceu uma das disputas mais complexas e sangrentas da história, a Guerra pelos Tronos Reais da Europa. A nossa história começa no Dialbar do século XVIII. O palco é a Espanha, e o protagonista, ou melhor, a ausência dele, é o rei Carlos II. Conhecido como o Enfeitiçado, ele foi o último monarca da poderosa dinastia dos Habsburgo a reinar em Espanha. E o seu maior problema? Ele morreu sem deixar um único herdeiro direto. Com a sua morte, uma pergunta ecoou por todas as cortes europeias. Uma pergunta que estava prestes a incendiar o continente. Quem, afinal, herdaria o trono do vasto e riquíssimo Império Espanhol? As apostas eram altíssimas. De um lado do tabuleiro tínhamos a França, a superpotência da época, liderada pelo absolutista Luís XIV, o famoso Rei Sol. O seu plano era simples e audacioso: colocar o seu próprio neto, Filipe de Anjou, no trono espanhol. Se conseguisse, criaria um superbloco de poder que redefiniria o mapa da Europa. Do outro lado, uma coligação de nações tremia só de pensar nessa possibilidade. A Áustria, a Inglaterra, a Holanda e o Sacro Império Romano-Germânico uniram-se, temendo que a França se tornasse invencível. E assim, com as peças no lugar, começou a Guerra da Sucessão Espanhola, uma autêntica guerra de tronos em escala continental. Durante mais de uma década, a Europa e as suas colônias foram arrastadas para um conflito brutal. Batalhas sangrentas varreram o continente, desde os campos da Flandres até as terras de Itália. Cidades foram cercadas e queimadas, exércitos foram dizimados, alianças foram forjadas e, com a mesma rapidez, traídas. Reinos inteiros foram despedaçados, e tudo isso em nome de uma coroa. Milhares de vidas foram sacrificadas pela ambição de poucos. No final, após anos de exaustão e negociações diplomáticas, chegou-se a um acordo. Filipe de Anjou foi de facto coroado como Filipe V, rei da Espanha. Mas a vitória francesa veio com um preço altíssimo. A principal condição imposta pelos seus inimigos foi clara e inequívoca. Os tronos da França e da Espanha jamais poderiam ser unidos sob um mesmo rei. A Europa respirou de alívio, mas a paz, como sempre, seria temporária. A sede de poder das grandes casas reais estava longe de ser saciada. E a prova disso não tardou a chegar. Décadas depois, a Áustria, que tanto lutou para impedir o domínio francês, encontrou-se numa crise semelhante. O imperador Carlos VI, um Habsburgo, passou a vida a tentar garantir a sucessão para a sua única filha, Maria Teresa. Mas quando ele morreu, os seus esforços foram em vão. A ideia de uma mulher no trono do Sacro Império era inaceitável para muitos. A ascensão de Maria Teresa ao trono desencadeou imediatamente outra guerra pan-europeia, a Guerra da Sucessão Austríaca. Mais uma vez, as grandes potências viram uma oportunidade de expandir a sua influência, e a Europa mergulhou novamente no caos. Prússia, França e Espanha de um lado, Áustria, Grã-Bretanha e Holanda do outro. O ciclo de violência recomeçava. Enquanto os exércitos se enfrentavam nos campos de batalha, outra guerra, mais silenciosa e talvez mais crucial, era travada nos palácios, a Guerra dos Casamentos. Alianças formavam-se e desfaziam-se através de matrimônios cuidadosamente arranjados. Reis e rainhas não se casavam por amor, mas por pura estratégia política. Príncipes e princesas eram prometidos em casamento ainda crianças, como peças de xadrez para unir impérios ou neutralizar inimigos. Laços de sangue, que deveriam significar união, muitas vezes transformavam-se no combustível para amargas guerras familiares. Cada nascimento real era um evento político, e cada morte uma potencial crise. Esta complexa teia de relações familiares continuou a expandir-se. Chegamos ao século XIX, uma era de grandes transformações. O avanço do nacionalismo e das ideias liberais começou a fazer tremer os alicerces dos tronos absolutistas. Revoluções eclodiram e algumas monarquias começaram a ruir.
No entanto, a intrincada rede de laços de sangue entre as casas reais permaneceu intacta e talvez até mais forte do que nunca. Tão forte que, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1914, quase todos os principais monarcas europeus eram parentes próximos. Pensem nisto: o czar Nicolau II da Rússia, o rei George V do Reino Unido e o Kaiser Guilherme II da Alemanha. Eram todos primos em primeiro grau, todos netos da rainha Vitória da Inglaterra. Poderíamos pensar que tal proximidade familiar impediria uma guerra, certo? Errado. Apesar dos laços de sangue, os seus impérios mergulharam de cabeça na guerra mais destrutiva que o mundo já tinha visto. Foi a tragédia final desta era. Uma guerra que não só destruiu impérios inteiros, o russo, o austro-húngaro, o alemão e o otomano, como também provou, de forma sangrenta e definitiva, que na Europa, o chamado sangue azul da realeza não impedia em nada que o sangue vermelho do povo e dos soldados corresse em rios. A ambição nacional e imperial falou mais alto do que qualquer laço familiar. A Guerra dos Tronos Reais da Europa não foi uma única batalha, mas um ciclo aparentemente interminável de ambição, alianças estratégicas e traições amargas. Foi uma longa e complexa saga onde o poder era o único Deus e a coroa, o seu símbolo máximo. Uma história fascinante em que reis caíram, impérios se ergueram das cinzas de outros, e o preço a pagar pelo poder foi, invariavelmente, o mesmo: o sangue, muitas vezes, da própria família. Obrigado por assistirem a esta viagem pela história. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!